Estamos aqui na nossa quinta-feira com a nossa aula de História. Hoje nós iremos falar sobre Nossa Senhora, por quê? Para fechar esse mês que é o mês mariano, um mês dedicado a Nossa Senhora. Nossa Senhora Maria é mãe de Jesus. Deus escolheu Nossa Senhora para ser a mãe do rei, por isso ela tem o título de rainha. Nossa Senhora tem vários títulos. Como é isso? Eu não estou entendendo. Eu vou lhe explicar. Existe Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Cabeça. Então, ela tem vários nomes. Ah, então quer dizer que são várias Nossas Senhoras? Não, não é isso. Nossa Senhora, ela tem títulos. O que é títulos? Nomes. Ela tem nomes de acordo com a aparição, de acordo com que ela aparece nos locais. Isso mesmo, ela apareceu em locais. Isso. Nossa Senhora, para alertar a população de como elas estavam vivendo, ela aparecia para algumas pessoas que ela escolhia para poder converter uma cidade, um país, aquela localização que ela aparecia. Nossa Senhora, ela é agraciada porque ela não tinha pecado algum. Na palavra de Deus diz isso, que ela é cheia de graça, ou seja, ela não tem nenhum pecado, ela foi agraciada por Deus, escolhida, até porque para ser a mãe do rei, a mãe do Salvador, não podia ser uma mulher qualquer, tinha que ser uma mulher especial, e ela é uma mulher especial. E ela está no céu a interceder por você. Você pode rezar, você pode pedir a sua intercessão. Hoje eu vou trazer para vocês 3 aparições, 3 títulos de Nossa Senhora. Vamos começar com a história da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Aqui está Nossa Senhora de Guadalupe, a imagem dela. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Nossa Senhora apareceu a Juan Diego. Ele era um índio e lá na localidade onde ele morava, no México, as pessoas lá estavam cultuando vários deuses. Eles não acreditavam em um deus só, mas em vários. Eles faziam sacrifício com as crianças, ou seja, eles matavam as crianças. Faziam coisas muito feias nessa época. E aí Nossa Senhora ficou muito triste com aquela situação. Então, ela resolveu aparecer para Juan Diego, para poder alertar a ele da situação em que eles estavam vivendo, alertar eles para a conversão a um Deus só, que é o único que existe. Então, quando ela apareceu para Juan Diego, ele disse para ela que as pessoas não iriam acreditar nessa aparição, que eles iam chamar ele de mentiroso, que as pessoas não iam acreditar na palavra dele. Então, ela pediu um sinal, ele pediu um sinal, pediu que Nossa Senhora mostrasse alguma forma das pessoas entenderem que realmente ela tinha aparecido para ele. E aí, Nossa Senhora pediu para ele colher algumas flores no alto da colina. E aí ele pensou, flores, nessa época de inverno, e ainda mais esse tipo de flor, aqui no nosso país não tem esse tipo de flor, mas como ele respeitava e como ele obedecia, ele acreditou, confiou e foi lá, subiu na colina. Quando ele chegou na colina, ele avistou aquelas flores lindas, maravilhosas. Nossa Senhora colocou lá para ele poder colhê-las. Juan Diego colheu essas flores e colocou em um tecido. Pegou o tecido, enrolou as flores e levou até o bispo local. Quando chegou na sala, que ele foi jogar as flores para o bispo ver e contar a história, ficou expresso no pano essa imagem. Essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe ficou impresso no pano que Juan Diego envolveu as flores. E aí, sabe o que acontece com essa imagem? Vários cientistas pegaram um pedacinho desse tecido para levar para o laboratório para estudar. Chegando lá, eles perceberam que existem coisas sobrenaturais nessa imagem. Como o que, por exemplo? Essa pintura, ela está flutuando no tecido. Não é uma pintura normal, ela não foi impressa, ela não foi pintada à mão, ela foi
simplesmente colocada no tecido. E eles descobriram porque eles colocaram um microscópio daqueles bem avançados, bem avançados, e eles perceberam que aquele tecido, ele recebeu a imagem completa e ele está como flutuando no tecido. Descobriram que o tipo de tinta usado não é uma tinta normal, não foi uma tinta usada nessa Terra. Eles já procuraram esse tipo de tinta em todo o planeta e ele não existe. Essa tinta ela não é um tipo de tinta que não existe em lugar nenhum, ou seja, é uma tinta sobrenatural, ela veio do céu. Nossa Senhora usou essa tinta do céu para pintar a imagem dela, a imagem que ela apareceu para Juan Diego. Outra coisa interessante da imagem é que eles colocaram um termômetro na face de Nossa Senhora e nas mãos, aqui na imagem, na cabeça e nas mãos, colocaram um termômetro. Sabe quando a gente está com febre, que a gente mede a nossa temperatura? Lá diz a temperatura que nós estamos no nosso corpo, pois quando eles colocaram o termômetro nas mãos e na cabeça de Nossa Senhora, estava a temperatura de um corpo de uma pessoa viva, normal. Quando eles tiraram dessa parte e colocaram em outra parte do tecido, a temperatura ela muda. Viu como é algo realmente sobrenatural? E não é uma coisa que eu estou falando aqui para vocês porque eu acho, porque eu vim em algum lugar. Não, foram cientistas. E esses cientistas são cientistas que nem acreditam em Deus, que nem são pessoas, não são cientistas católicos, são cientistas que estudam esses tipos de casos, exatamente se tiver fraude, eles descobrirem. Então, nesse momento, vários cientistas se converteram e viram que realmente Deus existe, Nossa Senhora existe e que coisas sobrenaturais acontecem. Outra coisa bem interessante é que eles colocaram esse mesmo microscópio, colocaram os olhos de Nossa Senhora. Vocês estão vendo que o olho é bem pequenininho dela no desenho? Pois eles estudaram, olharam lá dentro do olho dela e lá dentro existe uma imagem de quando o índio, quando o Juan Diego foi mostrar essa imagem para o bispo. E lá, dentro do olho dela, está contido esse desenho, essa imagem real de o que aconteceu naquela sala. É impossível qualquer pessoa pintar, algo assim dentro de um olho, numa pintura do tamanho que é. A pintura hoje ela está muito bem guardada e as pessoas que viajam para o México, elas podem vê-la, contemplar essa imagem. É uma imagem diferente, uma imagem sagrada, uma imagem que foi estudada e que ela é comprovada real. Outra coisa interessante nessa imagem é que existem várias estrelas cobrindo o manto de Nossa Senhora, vocês estão vendo? E aí eles colocaram uma partitura, essas estrelas, e eles viram que dá para tocar uma sinfonia, uma harmonia celestial. Eles descobriram que são notas musicais muito diferentes, são notas musicais especiais. E aí existem várias orquestras que já tocaram essa melodia. Você pode até pesquisar na internet, você pode colocar um documentário falando sobre Nossa Senhora, sobre Nossa Senhora de Guadalupe, que lá vai estar contigo essa melodia. Nossa Senhora de Guadalupe, ela é a padroeira do México, porque ela apareceu no México e por isso ela tem esse nome, Nossa Senhora de Guadalupe, porque ela apareceu em Guadalupe, no México. Vamos para a próxima aparição, o próximo título de Nossa Senhora. Outro título que nós iremos estudar é Nossa Senhora de Fátima. Esse mês, no dia 13 de maio, nós comemoramos o dia de Nossa Senhora de Fátima, de sua aparição. Como foi essa aparição? Ela apareceu a 3 crianças, igual a você. Apareceu a Lúcia, Francisco e Jacinta. Foram as 3 crianças que foram agraciadas com a presença de Nossa Senhora. Elas foram agraciadas, porém, muitas pessoas lá em Portugal, que foi onde ela apareceu, em Fátima, as pessoas elas não acreditavam nessa aparição, achavam que as crianças estavam inventando, que as crianças estavam brincando.
E então as crianças elas passaram por grandes perseguições, as pessoas chamavam eles de loucos, e assim foram, eles passaram realmente por muitas provações, porque as pessoas não queriam acreditar que a mãe querida, a mãe do céu, tinha aparecido para eles. Nossa Senhora, a primeira aparição foi no dia 13 de maio. E aí, desde então, ela apareceu 6 vezes, sempre no dia 13. 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, até chegar ao dia 13 de outubro, que foi a última aparição. Ela aconteceu vários milagres na época da aparição, como por exemplo, o sol, ele mudou de local, ele ficou meio que dançando no céu, para as pessoas verem que realmente Nossa Senhora estava ali. Porque as crianças levaram a população inteira para ver Nossa Senhora nesse dia, só que as pessoas, como elas não tinham fé, não acreditavam de verdade, elas não puderam contemplar Nossa Senhora. Então ela fez esse milagre acontecer para poder as pessoas verem que realmente as crianças estavam falando a verdade. E aí o sol meio que dançou lá no céu, e as pessoas ficaram sem acreditar. E também ela colocou as nuvens para cobrir o local, e aí ficou escuro, as pessoas ficaram sem entender nada do que estava acontecendo. Então, e outra coisa, Nossa Senhora, ela revelou 3 segredos às crianças. E essas crianças, elas guardaram aquele segredo até o dia que Nossa Senhora disse que eles podiam revelar. Às vezes as pessoas contam um segredo para nós, coisas que a gente não pode contar, e aí às vezes a gente acaba soltando sem querer. Mas a Mãe do Céu pediu para eles guardarem esse segredo, esses 3 segredos, e eles guardaram com a própria vida. As pessoas ficaram dizendo, conta o segredo. Tinha pessoas que aprisionaram eles, prenderam para que eles contassem o segredo, mas eles não contaram, porque eles respeitaram, amavam Nossa Senhora e sabiam que aquele segredo teria que ser guardado até o momento em que precisaria ser revelado. Das 3 crianças, o Francisco era aquele que gostava menos de rezar. Ele rezava um pouquinho. A Lúcia e Jacinta já gostavam de rezar mais. Rezavam o texto todos os dias. Rezavam o rosário todos os dias. E aí, um dia, foi perguntado para Nossa Senhora o que o Francisco poderia fazer para ir para o céu. E Nossa Senhora disse que ele teria que rezar muitos textos ainda, porque ele brincava e acabava que esquecendo de rezar. Sabe outra coisa interessante que as crianças faziam por amor a Nossa Senhora? Eles faziam algumas renúncias. Sabe o que eles faziam? Eles sacrificavam o lanche da tarde, davam o lanche da tarde deles para os pobres, para poder ofertar pelos pecadores da humanidade, pelos pecados da humanidade. Essas crianças, elas foram agraciadas por essa presença de Nossa Senhora, por esses segredos, por vários milagres. A última criança a morrer, há pouco tempo, foi Lúcia. Francisco e Jacinta morreram ainda crianças, mas Lúcia foi a que morreu há poucos dias, com a idade já bem avançada. Diante dessa aparição, não só essa aparição, como outras aparições, Nossa Senhora fazia com que vários fiéis se convertessem, principalmente nessas cidades onde aconteciam o maior número de pecados e ofensas a Deus. E essa aparição não foi diferente, muitas almas foram arrastadas, e até hoje, lá em Portugal, muitas pessoas vão até lá, em romarias, para pedir curas, pedir milagres, e muitas delas já foram atendidas. Vamos passar para o novo título de Nossa Senhora? Você sabe o nome da padroeira do Brasil? Quem aí sabe o nome da padroeira do Brasil? Quem disse Nossa Senhora Aparecida acertou. O nome da padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida. E ela tem esse título de Nossa Senhora Aparecida porque ela apareceu em Aparecida do Norte, São Paulo, em Guaratinguetá. Nessa época em que ela apareceu, um conde muito importante chegou à cidade, Dom Pedro de Alcântara. E aí, como os moradores de lá eram bem atenciosos, eles pediram para 3 pescadores pescarem alguns peixes para poder fazer um banquete para o conde, em homenagem a ele por ele ter passado pela cidade.
Então, esses 3 pescadores foram no rio de Guaratinguetá para poder fazer essa pesca. Só que tinha um pequeno detalhe. Nessa época não era época de peixe, ou seja, ia ser bastante difícil eles conseguirem fazer essa pescaria. Mas eles foram mesmo assim. Chegando lá, jogaram as redes. Nada de peixe. Ficaram lá, passaram uma boa parte da tarde lá pescando e nada de peixe. Então, uma hora que eles já estavam quase desistindo, eles jogaram as redes e aí veio algo diferente na rede. Foi um corpo de uma santa. E eles acharam estranho, um corpo de uma santa. Mas guardaram no barco, jogaram novamente as redes. Quando eles jogaram as redes, veio a cabeça da santa, a cabeça da imagem. E eles perceberam que a cabeça realmente fazia parte daquele corpo, era uma imagem só. Só que um pequeno detalhe. Esse rio, ele era de águas torrenciais, ou seja, as águas eram bem fortes, era impossível os pescadores terem pescado a cabeça e o corpo da santa da imagem no mesmo local. Realmente foi um milagre eles terem pescado a imagem completa, porque realmente Nossa Senhora, ela queria ser vista, ela queria aparecer naquele momento, naquele local. Então, eles perceberam que ali fazia parte de uma santa, Nossa Senhora, e aí ela ficou conhecida como Nossa Senhora Aparecida. Esses pescadores levaram a imagem para a sua casa e lá ela ficou sendo um momento, uma pequena capelinha para as pessoas ficarem rezando durante um tempo, até construírem uma pequena igrejinha, uma pequena igreja em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. E aí, desde então, aconteceram vários milagres, várias curas na pedido da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho desses milagres. Um dos milagres que aconteceu foi o milagre das correntes. Que milagre foi esse? Eu vou contar para vocês. Era uma vez um escravo da cidade que tinha fugido lá de onde ele trabalhava. Então o que aconteceu? Começou a caça. E aí eles pegaram esse escravo. Antes de ele fugir para sempre, o dono dele prendeu ele, prendeu os braços com corrente e o pescoço com correntes e os pés com correntes. E aí, quando ele passou por frente da igreja, da capela onde Nossa Senhora estava, ele suplicou para poder rezar. Quando ele se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora de Aparecida, naquele momento as correntes se quebraram. Todas as correntes que estavam prendendo aquele escravo caíram ao chão. E aí, quando o seu senhor soube o que tinha acontecido, na mesma hora ele foi liberto. O escravo ele foi liberto. E desde então ele dedicou a sua vida a honrar e amar a Nossa Senhora. E ele foi um grande devoto e propagador dessa aparição e de Nossa Senhora, de sua intercessão. Outro milagre que aconteceu foi que um homem ateu que não queria saber de Deus, que tinha uma grande raiva da fé católica, ele resolveu quebrar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então ele pegou seu cavalo e ia entrar com tudo dentro da igreja para quebrar a imagem. Meu Deus, isso é possível! Tem gente que não tem um coração bom, que realmente faz coisas feias, né? Mas a gente não pode fazer esse tipo de coisa feia. E aí, esse homem pegou o cavalo e ia entrar com tudo dentro da igreja para quebrar a imagem. Só que na hora que o cavalo colocou a primeira pata em cima do degrau da igreja, a pata dele ficou presa na pedra do degrau. Isso mesmo, ficou lá presa. E aí, ele não conseguia mais sair do lugar. E aquele homem viu que o que ele queria fazer era uma coisa muito feia que ofendia a Deus. Então, ele não conseguiu fazer mais aquilo. Ele voltou muito triste e voltou assim com uma sensação tão ruim no coração dele, porque ele sabia que o que ele estava fazendo, o que ele queria fazer, era uma coisa muito feia. E até hoje, lá na Basílica de Nossa Senhora, em São Paulo, em Aparecida,
onde foi construída uma grande igreja, onde Nossa Senhora Aparecida está, lá existe um local onde estão as correntes do escravo e também onde está a pedra onde ficou a pata do cavalo, a marca da pata do cavalo. Essas coisas, esses objetos que servem de devoção, para a nossa devoção, estão lá na capela. Então, se um dia você tiver a oportunidade de ir em São Paulo, em Aparecida, vá lá conhecer a Basílica de Nossa Senhora. Ela está lá para quem quiser vê-la. Outra coisa interessante da imagem é essa coroa. Sabe quem foi que deu a primeira coroa de Nossa Senhora Aparecida? Foi a Princesa Isabel. Um dia você vai estudar mais sobre Princesa Isabel e você vai descobrir quem ela era. Mas, por enquanto, foi ela que deu essa coroa linda, maravilhosa a Nossa Senhora. E ela tem essa coroa, sabe por quê, gente? Merecidamente, porque ela é a rainha. Já que o seu filho é o rei, ela é a rainha, a nossa mãe querida. Ela que está diante de Deus a interceder por nós. Eu espero que essas histórias tenham contribuído para aumentar a sua devoção, a sua fé sobre Nossa Senhora, para com essa nossa mãe querida. E se um dia você se sentir sozinho, criança, se um dia você se sentir sozinha, mamãe, papai, vovó, tio, lembre-se que Nossa Senhora está a zelar por você. Que Nossa Senhora está lá no céu pedindo todo dia, incessantemente, para a sua salvação, para a sua conversão, para a sua família. Ela não cansa de rezar por você. E lembre-se, a mãe jamais abandona um filho. Então, quando você tiver alguma contrariedade na sua vida, quando acontecer alguma coisa, recorra a ela, que ela vai ficar muito feliz em lhe escutar, em lhe ouvir e pedir a Deus por você. Então, Nossa Senhora, rogue por nós. E fechando esse mês mariano, mês de Nossa Senhora, nós não podemos deixar de rezar uma Ave Maria. E também, ao final desse vídeo, eu vou deixar para vocês uma música de Nossa Senhora muito linda para você rezar, para você cantar com sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Fique agora com uma música linda de Nossa Senhora. Aproveite e reze também. De Jesus e minha mãe, cuidai de mim do mesmo modo que cuidastes de Jesus. Ponde-me em vossos braços, carregai-me pelo caminho estreito, mas que conduz a salvação. Livrai-me sempre do maligno, livrai-me sempre do maligno. Não me deixeis por minha própria conta, Maria. Sois a minha defesa, a mãe que desterra o mal. Sob vossa proteção estarei são e salvo. Sois a minha defesa, a mãe que desterra o mal. Sede sempre certa que me conduz à salvação.
estiverdes comigo, nenhum mal temerei, nem meus piores inimigos nesta hora de agonia. Oh, doce e amável Maria, segurai minha mão, assegurai-me por vossos méritos e graças, o céu de Deus, o céu de Deus, o céu de recorramos à nossa Mãe Celeste,